Além dessa tragédia no Haiti, o noticiário internacional hoje é dominado pelo retorno do Talibã ao poder no Afeganistão. E exatamente sobre esse assunto, eu converso agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM de Porto Alegre, Roberto Ibel. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite para o senhor. Os americanos dizem, professor, que foram pegos de surpresa com esse retorno tão rápido do Talibã ao poder. A grande pergunta é, o exército afegão não fez nada, não ofereceu nenhuma resistência a esse retorno do Talibã? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos da CNN. Exatamente. Foi eu diria, um erro de cálculo estratégico por parte do governo dos Estados Unidos, né? Que calculava a sua saída até o dia 11 de setembro de 2021, ou seja, mês que vem, pouco menos de um mês, num ato simbólico depois de 20 anos dos ataques do 11 de setembro de 2001. As forças afegãs se mostraram muito frágeis nesse sentido, né? Nós vimos as forças do Talibã conquistando cidades grandes, como Jalalabad, depois a própria capital, Cabul, inclusive as instalações de governo de uma maneira muito rápida, né? Sem quase nenhuma tentativa de oposição por parte das forças policiais e das forças de defesa afegãs. Inclusive, o ponto crítico que se faz a partir do governo dos Estados Unidos é por que as forças afegãs não responderam, né? O que a gente pode imaginar talvez seja uma já ingerência, uma participação dos afegãos, do Talibã dentro das forças armadas afegãs. Agora, professor, onde os soldados do Talibã se esconderam nesses últimos 20 anos ou sempre estiveram ali e não houve um real combate a eles? Nós temos que pensar que o Talibã, além de ser uma organização extremista, também é considerada pelos afegãos uma organização política. Então, eles estavam presentes na política, mas se escondiam os seus radicais nas montanhas, na região de fronteira com o Paquistão. Cabe lembrar aqui, né, Márcio, que o Paquistão foi um dos países que até 2001 era apoiador do Talibã. Então, eles se concentravam naquelas regiões que nós lembrávamos em 2001, quando víamos os vídeos da Al-Qaeda, que é outra organização, não é a mesma coisa que o Talibã. Eles se encontravam nessas regiões distantes da capital e dos grandes centros urbanos, como Jalalabad. Então, e se posicionaram agora nos últimos dias, né, conquistando mais território, conquistando cidades grandes, pontos estratégicos, como a gente chama, para consolidar de fato o seu poder e tomar o controle do país, como nós vimos nos últimos 2 dias, nas últimas 48 horas. E, professor, e o papel de China e Rússia assistindo ao que ocorre no Afeganistão? Como é que eles vão preencher, se é que vão ter essa iniciativa de preencher esse vácuo deixado pelos Estados Unidos? China e Rússia terão um papel estratégico e nós já estamos vendo isso ao longo do dia. A diplomacia russa, a diplomacia chinesa, dizendo que vão negociar, entrarão em contato em tentativa de também um acordo de reconhecimento do Talibã como, de fato, o regime dominante, o regime legítimo do governo do Afeganistão. Então, diferentemente de 2001, quando nós tivemos aquela mudança nos polos de poder, os Estados Unidos foi atacado no seu coração financeiro, no seu coração militar, coração político, e que toma, né, partido e controla o Afeganistão numa guerra de quase 20 anos, hoje nós temos uma China e uma Rússia muito fortes e não podemos esquecer também, Márcio, da vizinha Índia, que é um país extremamente preocupado com a segurança e a estabilidade da região, além da própria Arábia Saudita, Irã e Turquia. Agora, professor, uma última pergunta. O Conselho de Segurança da ONU quer ver garantidos os direitos humanos e as leis internacionais. A ONU destaca especialmente a preocupação com as mulheres. Logo no começo aqui do CNN Prime Time, o repórter da CNN americana, Nick Robertson, entrevistando um porta-voz do Talibã. E esse porta-voz disse, não, vamos respeitar, as mulheres vão continuar estudando sem problema nenhum. Algo indica que esse novo governo talibã será diferente do passado ou é ingenuidade pensar nisso, vai ser tão radical e tão opressor quanto foi há 20 anos? Eu acredito que seria ingenuidade nós pensarmos qualquer agenda diferente dessas últimas 24 horas, né? Nós temos primeiro que ver como será a reação da comunidade internacional, mas também da comunidade do entorno. Qual será a reação da Arábia Saudita, do Irã, da Turquia, Israel e do próprio Paquistão. Eu não vejo, e é muito difícil a gente imaginar um governo do Talibã
diferente daquele dos seus ideais de 20 anos atrás, né? Porque é isso que constitui a sua base, sua força política e, eu diria, a sua própria força moral, de sustentação dentro do Afeganistão, né? Mas hoje, por exemplo, a própria imprensa internacional relatou muros e propagandas, enfim, que tinham mulheres sendo pintadas por extremistas do Talibã, né? Cobrindo essa imagem em virtude de trazer de volta aquele Talibã do passado e a sua própria origem política e sua própria ideologia extremista.